Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, iniciando aí com o paralítico de Cafarnaum. Como o próprio nome sugere, um paralítico não tinha condições de ir a Cristo por si só, foi levado por alguns amigos, né? É um detalhe interessante que Mateus só fala que Jesus entrando numa casa, mas Marcos vai dizer que Jesus estava na casa dele, era a casa de Jesus. E aí, os amigos levaram esse paralítico até Cristo, e Jesus, olhando para ele, diz: tenha bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Os escribas e fariseus vão aí fazer uma alusão de que Jesus está blasfemando, né? E depois disso, Jesus então fala que seria mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma teu leito e anda. E aí então ele vai dizer que para que soubesse que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, aí então ele vai dizer para o homem: toma teu leito e vai para casa. E ele, levantando, foi, e a multidão admirou e glorificou a Deus. É interessante aqui notar que Jesus ele é estratégico, né? Primeiro ele fala de perdão de pecados, que é algo que todo mundo sabia que só Deus poderia fazer, né? Por isso que então que teve essa resistência dos escribas e fariseus, né? Acusando Jesus de blasfêmia. Na verdade, Jesus não estava blasfemando, ele estava mostrando as suas credenciais divinas, de quem de fato ele era, porque Israel ainda não havia compreendido de que ele era o próprio Deus encarnado, né? Então ele vai e fala para o homem: toma a tua cama, toma teu leito e anda. E aí, diante da cura física, fica impossível eles negar a cura espiritual que Jesus tinha derramado sobre esta vida, né? Outro fato interessante é que Jesus estava na própria casa dele, né? Marcos capítulo 2 vai ser mais claro quanto a isso. E aí os amigos levaram aquele paralítico até Jesus. A importância da gente insistir de levá-lo até Cristo. Eles sabiam onde Jesus estava, sabiam onde Jesus poderia ser encontrado, e levaram o seu amigo até lá. Na sequência, depois de Jesus perdoar os pecados deste homem, né, e curar ele fisicamente, nós vamos ver a vocação de Mateus, o chamado de Mateus, né, que vai do versículo 9 até o versículo 13, que Jesus chama Mateus. Mateus, a Bíblia vai dar um relato de que ele era um publicano, ele estava na coletoria, né? Na coletoria. E aí o publicano, para aquele que conhece ou não sabe, vai ficar sabendo agora, ele era considerado um inimigo do povo de Deus, um traidor, né? Porque eram judeus que trabalhavam para Roma na coleta de impostos. E até aqui é normal coletar impostos. O problema é que os coletores, né, de impostos, eles eram, os publicanos, eles eram homens desonestos, né? Eles sempre coletavam a mais para enriquecer em cima do povo. Então, além dos impostos altos que o povo já pagava, tinha esse a mais que eles cobravam em cima. Por isso eram considerados traidores da pátria, né? E é no meio desses traidores que Jesus vai se revelar. Ele passa por Mateus e disse: segue-me, né? E aí Mateus vai atrás de Jesus. E um princípio interessante para a gente observar é que quando Mateus vai até Jesus, ele faz uma festa, um jantar, e convida os demais publicanos para que estivessem ali também, né, os demais cobradores de impostos, para que eles vissem que de fato Jesus não faz acepção de pessoas e está disposto a salvar a todos, né? Isso é interessante. Claro que os fariseus, como mestres da hipocrisia, vão contra, né? E aí Jesus usa uma palavra de Osés dizendo: olha, eu não vim chamar os sãos ao arrependimento, mas os doentes, né? E por isso que ele ensina um princípio de misericórdia, né? O reino era muito mais do que aquilo que estava diante dos olhos. Jesus não veio para aqueles que aparentemente eram bons, mas veio para aqueles que reconheciam nele que ele tinha poder para transformar todo e qualquer tipo de vida. Isso é interessante. Passando disso, vamos para o jejum, né? Versículo 14 até o versículo 17. Jesus traz uma lição interessante. Quando os discípulos de João vêm querer saber por que eles jejuavam, e os fariseus muitas vezes, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus disse então: ora, eles são convidados, eles estão com o noivo, né? Eles estão nas bodas, as bodas do casamento. As bodas eram dias de festas, né? Não dia de luto, de tristeza. Então entenda aqui mais uma vez, que eu já falei lá atrás sobre o jejum. Jesus não nega a importância do jejum. Jesus deixa claro que o jejum é algo espiritual e que os discípulos fariam quando ele fosse tirado dele, né? E aí Jesus deixa mais uma lição interessante. Versículo 16 e 17, ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo rompe o vestido e faz-se maior o estrago, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário se estragariam os odres, né? O vinho seria jogado fora e seria tudo estragado, mas se coloca vinho novo em odre novo e ambos se conservam. É interessante a gente notar aqui o seguinte: remendo novo
era colocado em pano novo, vinho novo, em odre novo. Jesus está dizendo que o evangelho não é um remedo novo em vestes velhas, mas que o evangelho é uma transformação de vida, né? O evangelho não é só uma reforma numa casa. O evangelho é como se aquela casa fosse totalmente destruída e ela fosse reconstruída agora a partir do alicerce que é Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo. O odre novo, o vinho novo no odre velho, o odre velho não suportaria a fermentação do vinho novo. Então ele seria levado a uma ruptura, a uma destruição. Jesus está dizendo o seguinte: não há como receber as novas do evangelho, preso ainda nas coisas do seu passado. Tudo precisa ser transformado para que esse evangelho de fato cause o impacto que precisa causar em nossas vidas. Partindo daí, do versículo 18 até o versículo 26, vamos ter duas curas interessantes, né? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 18 que um chefe da sinagoga chega e adora Jesus, dizendo: impõe as tuas mãos sobre minha filha e ela viverá. Primeiro, ele era um publicano, né? Ele era um chefe da sinagoga. Marcos e Lucas vai dizer que o nome dele era Jairo, né? E ele vai reconhecer quem era Jesus. Ele vai chegar até Jesus e vai adorar Jesus, dizendo: Senhor, pode curar minha filha. Vem até ela. E Jesus no caminho encontra com a mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue e que ela sabia que, por estar impura no que tange a lei de Levítico, vai dizer que uma mulher com um fluxo de sangue era uma mulher impura, que deveria estar à margem da sociedade, né? Ela não deveria estar no meio da sociedade. Mas essa mulher, de ouvir falar de Jesus, ela vai até ele com um pensamento: se eu tão somente tocar ele, eu serei curada. Isso é interessante, que ela não busca holofote, ela não busca reconhecimento. Ela entende que simplesmente ela precisava tocar nele e ser curada, e foi isso que de fato aconteceu. Na sequência, Jesus, acompanhando esse Jairo até a casa dele, né? Ele vai encontrar com os tocadores, né? E o povo em alvoroço. Os tocadores aqui, também chamados de carpideiras, né? Eram aqueles que tocavam e choravam nos lutos que haviam, para que as pessoas soubessem que naquela casa estava tendo um momento de tristeza. E Jesus pede que eles sejam retirados. E aí eles vão rir de Jesus, né? Isso é interessante, que nem todo mundo vai crer de fato no milagre. Alguns simplesmente vão rir e duvidar. Mas se tiver bom ânimo, será tocado por Jesus como a menina foi tocada e será restaurado, ressuscitado e transformado. Partindo daí para mais um milagre, né? Para dois milagres, na verdade. Jesus vai curar 2 cegos e um mudo. É interessante dizer que quando Jesus sai dali, os cegos já estão na cola dele, né? Clamando a ele: Filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 28 que quando Jesus entra em casa, os cegos se aproximam. Então Jesus pergunta, né? Crede vós que eu posso fazer isso? Então é interessante que eles não desistem facilmente, né? É a questão da oração também. Aqui eu tratei do jejum e aqui também trata da oração, da perseverança, que ela é necessária, né? Eles insistem, eles persistem naquilo que eles precisam, e aí eles vão ser curados. E quando eles são curados, versículo 30, Jesus diz: cuidado para que ninguém o saiba. Mas a Bíblia diz no 31 que eles já saem dali divulgando tudo que Jesus fez. Então é complicado, mas por que Jesus diz cuidado para que ninguém saiba? Não é que ele não quisesse curar mais ninguém, é que ele queria que as pessoas compreendessem e viessem a ele pelo motivo correto, que era a mensagem que ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus queria que a motivação fosse certa, né? E que eles viessem até ele também com esse pensamento, né? Ele tinha cura para dar? Sim, ele tinha cura para dar, mas mais do que cura, ele trazia uma mensagem de salvação, uma mensagem de comunhão com o Pai. E aí após isso, né? Alguém traz até ele um homem mudo e endemoniado, e aí Jesus, expulsando o demônio, o homem mudo volta a falar. Então a gente vai compreender aqui que nesse caso a mudez aqui era provocada por um espírito maligno, e ao mesmo tempo vai mostrar a credencial de Jesus sobre todo tipo de enfermidade e demônio, né? Partindo daí, os fariseus vão, no versículo 34 vai dizer então que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Eles vão entrar no campo da blasfêmia, né? Um campo perigoso, a qual o próprio Cristo diz que não tem perdão, porque eles falam contra o Espírito Santo, né? Eles vão atribuir a obra de Jesus, que eles sabiam que era de Jesus. Porque Marcos e Lucas vai dizer que eles faziam isso movidos de profunda inveja. Então eles sabiam que aquela obra provinha de Deus, mas como eles não recebiam glória por aquilo, e Jesus estava sempre expondo a hipocrisia deles,
eles vão então dizer que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Em outras palavras, não podendo negar o milagre, eles agora vão justificar a causa do milagre, dizendo, olha, aconteceu, mas não foi por causa de Deus, foi por causa do demônio. E aqui é um campo perigoso, né? A gente tem que entender que quem recebe e merece toda a glória é somente Jesus. E aí Jesus vai então, versículo 35 ao 38, para encerrarmos, entrar na questão das cidades e aldeias que ele percorria, pregando o evangelho do reino e curando enfermidades e moléstia entre os povos. E aí Jesus, vendo as multidões, se compadecendo delas, porque Jesus era o verdadeiro pastor das ovelhas, ele se compadece do povo, e ele vai dizer então, olha, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Aqui eu aprendo duas lições com Jesus. A primeira, ele não fala para eles irem, ele vai. Ele percorria todas as cidades, versículo 35. Ele ensinava, ele curava, ele pregava o evangelho do reino. Então o que eu aprendo aqui e deixo para a gente? O exemplo, ele não é uma forma de ensino, mas ele é a única forma de ensino eficaz. A única. Jesus não disse faça, ele fez primeiro. Então Jesus primeiro fez, e aí depois ele vai dizer, olha, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogue ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A seara, ela mostrava, ela dava início ao princípio da colheita, né? É tempo de começar a colher. Então, aqui no caso, Jesus está dizendo que marcando o início do reino, né? Então, o reino foi iniciado, pessoas precisam ser alcançadas, vidas transformadas, e isso só pode ser feito pelo poder de Deus. Jesus fala, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro chamado, ele tem que ser nascido na oração, irmãos. Na compaixão das vidas, como Jesus teve compaixão, e na oração, porque somente Deus pode formar um verdadeiro obreiro, aquele que está disposto a se sacrificar como Jesus fez por um bem maior, que é o reino dos céus.